Olá, eu sou a Luísa Vinhal e você está ouvindo o Profundamente. Se você procura cuidar do seu corpo, acalmar sua mente e aprofundar a conexão com a sua essência, esse podcast é para você. Que cada episódio te lembre do que é possível quando você mergulha profundamente em si. Oi, gente! Eu amo conversar com mulheres inspiradoras, mulheres que não só sonham, mas constroem uma vida alinhada com o que elas acreditam, com o que elas desejam. A nossa convidada de hoje é a Júlia Muniz. A Ju é mãe, empreendedora, criadora de conteúdo e modelo desde muito novinha. Hoje ela vive uma vida super dinâmica, viajando praticamente 10 dos 12 meses do ano, acompanhando o marido dela, que é surfista profissional. Eu sempre me inspiro quando converso com mulheres que realizaram o que elas decidiram que iam realizar. E a Ju, para mim, é essa pessoa que sustentou a própria visão e acreditou em si mesma quando ninguém mais acreditava. Esse episódio me lembrou de algo muito importante para mim, que às vezes a gente sabe o que a gente quer, mas a gente fica tão presa no como a gente acha que a gente tem que realizar aquilo, que a gente acaba se fechando para as infinitas possibilidades de realização desses sonhos. O sonho da Ju era viajar o mundo e é muito incrível para mim escutar o como isso aconteceu para ela. E muitas vezes o como acontece e o quanto a dimensão com que esses sonhos acontecem são ainda melhores do que a gente consegue imaginar. Nesse episódio, eu converso com a Ju sobre como trabalhar como modelo desde muito cedo mudou a relação dela com o corpo. A gente conversa sobre autoconfiança, sobre transformações profundas depois da maternidade, sobre a rotina do mundo ideal versus a rotina do mundo real com criança pequena, viajando em tempo integral. A gente conversa sobre várias práticas de manifestação e sobre sair da nossa zona de conforto e entender que só vivendo uma experiência a gente descobre se ela é realmente pra gente. Porque às vezes algo é lindo na teoria, mas muito diferente na prática. Eu adorei ter tido essa conversa com a Ju. Aproveita! Ju, queria começar te perguntando sobre o seu primeiro trabalho. Então, qual foi o seu primeiro trabalho como modelo? Então, meu trabalho como modelo começou bem fluido, assim, do nada. Eu tinha. Eu comecei a trabalhar com as redes sociais desde bem nova. Com uns 13 anos eu já tava super postando no Instagram. Daí meu pai fazia eu excluir meu Instagram, eu voltava. Mas naquela época eu fazia o Tumblr, eu sempre amei fazer. E aí eu entrava às vezes em contato com umas marcas, me mandavam umas roupas e eu fazia foto, tipo as parcerias, né, que a gente faz até hoje, mas eu fazia isso há muito tempo atrás. E aí eu comecei a surfar e um dia eu tava surfando e uma pessoa me chamou pra fazer um trabalho de surf, tipo pra uma marca de surf, para ser modelo de uma marca de surf. E aí eu fui e eu tava super com vergonha, eu acho que eu tinha, sei lá, 14 anos, 15 no máximo. Daí eu fui e deu tudo certo e foi meu primeiro trabalho, assim, eu ganhei, aí eu me senti super bem e era uma coisa que eu sempre quis trabalhar com, mas eu não sabia se eu tinha muito potencial. E aí, desse primeiro trabalho, eu comecei a acreditar mais em mim e entrar mais em contato com outras lojas, marcas. E aí comecei a trabalhar semanalmente numa loja da minha cidade ali de Vitória, que era mais marca fashion e tal, e fui fazendo e criando experiência com isso. Mas e eu saí do Brasil quando eu tinha 18 anos, assim que eu completei 18 anos, mas eu não era agenciada no Brasil. Todos os trabalhos que eu fazia no Brasil eram por conta própria, porque eu tentei entrar em contato com várias agências no Brasil quando eu era mais nova e todas me rejeitavam, porque tinha aquele padrão de ser super alta, super magra na época, e eu era bem magrinha, mas não era alta, não era o padrão que procuravam na época. E o Brasil ainda estava bem atrasado de explorar pessoas fora do padrão. E foi muito bom que eu me mudei. Oi, Ju, e como que foi essa inspiração para buscar essa carreira de modelo internacional? Então, de onde isso surgiu? Foi do Tumblr? Foi de ter visto essas pessoas? Foi de ter visto? Porque uma das minhas inspirações para ter saído do Brasil para estudar foi porque eu via no Tumblr a vida das pessoas, as coisas lindas que elas viviam, e eu queria viver aquilo também no meu Pinterest, no meu Tumblr. Então, de onde surgiu essa inspiração?
Sim, então, é engraçado, porque o meu sonho mesmo nunca foi ser modelo internacional. O meu sonho, a minha meta era, eu quero sair do Brasil, quero morar fora, quero poder surfar ondas diferentes, viajar para lugares diferentes. Como que eu vou fazer isso? E aí eu ficava pensando, eu pensei em aplicar para faculdade fora. E só que como a minha família não tinha muita condição de me ajudar, porque mesmo com as bolsas internacionais você ainda tem que pagar bastante. E aí eu fiquei pensando como que eu vou conseguir morar fora, viver os meus sonhos, fazer essa vida que eu quero. E aí eu vi que como modelo poderia ser uma boa forma de fazer dinheiro, de estar nos lugares e viajar. Eu vi as meninas viajando, eu falei, vou fazer isso também. E aí quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu não fui já certo para ser modelo. Eu fui para visitar uma amiga que estava fazendo faculdade lá. E meu plano era, vou tentar aplicar para várias agências, vou tentar arranjar alguma forma de ter um visto de trabalho aqui e ficar. E aí eu dei aula de surf, eu tentei várias coisas. E aí uma agência de modelo gigante dos Estados Unidos, que era a Wilhelmina, uma das melhores, me aceitou. E aí eu nem acreditei. E aí eu comecei a fazer vários trabalhos disso. E aí foram minhas primeiras viagens. Eu entrei em contato com a PacSun, que era uma marca bem grande dos Estados Unidos. E eles me chamaram pro evento, e disso eles me chamaram para fazer uma viagem de influencers pro México. E isso foi nos primeiros 6 meses que eu tava nos Estados Unidos. E essa viagem acabou que virou uma campanha e me alavancou. Daí disso saíram várias campanhas, várias coisas. E então foi muito acontecendo naturalmente, sabe? Sim, e é muito incrível, né? Como a vida se encaminha de uma forma mágica, em as portas se abrirem de uma forma, é mágica mesmo, né? Quando a gente tá no nosso caminho, Sim. quando a gente tá alinhado com aquilo que a gente tem que estar fazendo, mesmo que às vezes a gente nem entenda, né, direito. E você tinha algum objetivo master, assim, quando você começou a fazer uma viagem específica, ir para um local específico, fazer foto surfando uma onda específica, tinha alguma coisa assim? Então, eu tinha os lugares que eu queria conhecer. Era mais isso. Então, toda a minha carreira de modelo era mais focada, ok, como que eu posso chegar nesse lugar? Eu queria muito ir pra Bali, pra Austrália. E aí, de primeiro, eu achei que a Califórnia seria o meu sonho, que foi pra onde eu me mudei primeiro. E eu cheguei lá e vi, nossa, é muito longe pra eu surfar. A qualidade de vida aqui não é o que eu tô procurando. E seria o melhor lá pra minha carreira de modelo até hoje. Seria. Mas aí eu vim aqui pra Austrália trabalhar por 3 meses com uma agência de modelo que eu trabalhei aqui do comecinho. E daí eu fui pra Bali. E disso eu falei, tá, o meu objetivo de ser modelo agora é continuar fazendo essas viagens, construir a minha vida fora assim. Então eu não tinha esse objetivo mega master de ser uma Gisele Bündchen ou de uma top model, porque eu achava que talvez isso nem fosse possível, porque tinha todo aquele padrão e tal, mas eu acho que se eu tivesse botado isso na minha cabeça, sim, é possível. Mas aí a vida foi levando, foi acontecendo, e eu comecei a trabalhar bastante com as redes sociais também, além de modelo. E eu conheci o meu marido, que na época ele não estava no Tour Mundial de Surf, ele fazia só as qualificações, e ele pediu para eu ir com ele, ajudar ele em alguns, e acabou que eu fui. E a gente ficou bem próximo, bem unido desde o começo e não consegui dar tanta atenção mais para minha agência dos Estados Unidos. Eu ficava ignorando eles, de que eu não queria mais voltar para lá. Eu arranjei uma pessoa para ficar no meu apartamento, porque eu tava gostando tanto, de ficar em Bali, dessa vida fluida, e tava trabalhando mais com a internet. E aí eu voltei para os Estados Unidos e realmente percebi, tá, isso não é o que eu quero para mim. Eu quero uma vida mais tranquila, tá podendo surfar mais e fazer meus próprios trabalhos. E aí eu vim pra Austrália por mais tempo, com uma agência aqui. Ju, e quando você fala dessa sua vida que não estava tão alinhada com aquilo que você queria, quando você trabalhava como modelo ali na Califórnia, como que era a sua rotina, assim, de trabalho e até sua rotina pessoal para você manter um corpo dentro do padrão esperado naquela época? Então, na Califórnia, a minha rotina não era nada saudável, porque as agências têm toda essa. Ai, é uma cultura ali das modelos da Califórnia, dos Estados Unidos. É muito evento, né? Eventos de marcas, festas. E aí todo mundo vai
uma festa de tal marca. Eu não tinha nem 21 anos ainda, eu nem poderia estar indo nessas coisas lá. Mas você tem que ir para essas coisas para poder fazer trabalhos, para poder ser vista. Então acabava que eu eu tinha que ir para um casting, sei lá, 2 horas dirigindo. Chegava em casa super tarde, cansada, tinha que ir para um evento, voltava para casa 2 horas da manhã. Às vezes tinha que acordar no próximo dia 6 da manhã para dirigir mais 2 horas para um trabalho, trabalhar por 12 horas. Eu cheguei a um ponto que eu tava completamente inflamada, meu rosto encheu de espinha, eu ganhei muito peso, meu rosto tava todo inchado, foi horrível. Cabelo caiu. E eu vi que eu tava no meu limite, que isso não era a vida que eu queria. E acabou que fazia as coisas que eu gosto, realmente, que me regulam, que é surfar. Eu não fazia, mesmo que eu tava ali na Califórnia, pra ir surfar, eram horas de onde eu morava, era complicado, era frio. E aí eu parava e pensava cada vez mais, tá, eu acho que isso aqui não vai me levar pra onde eu quero. Talvez sim, eu possa ficar super famosa aqui, fazer vários trabalhos incríveis, mas não é isso que eu tô querendo pra minha vida. Então eu fui fluindo e vendo que o que eu queria, né? E quando eu anotava, eu faço muita anotação, tipo, do que eu quero, ou prós e contras. Eu botava isso, e aí eu sempre ficava pensando, ai, não tô gostando. E aí comecei a conversar com outras amigas que também eram modelos em outros países. E todas confirmaram que a qualidade de vida trabalhando de modelo em Bali ou na Austrália para pessoas, tipo a gente que gosta muito de praia, da vida mais tranquila, realmente fazia bem mais sentido. E aí essa temporada em Bali foi o que abriu todos os meus sensos, assim, que realmente eu queria mudar de vida e seguir outro caminho. Perfeito. É, Bali é realmente um local muito especial para isso, né? Toda vez que eu vou para Bali eu tenho muitos insights exatamente disso, do que eu quero. E, Ju, você tem alguma prática de manifestação? Algumas práticas de manifestação? É isso de estar escrevendo aquilo que você quer quando você está inspirada, no seu celular mesmo, você tem alguma coisa específica? Sim, inclusive, eu tenho uma amiga que é a Lara, que inclusive você conhece ela, e quando a gente tinha 14 anos, ela me apresentou para um curso na época que eu não cheguei a fazer o curso completo, porque na época eu não tinha dinheiro para fazer o curso completo, mas eu fiz o fim de semana. E basicamente esse curso era realmente para você aprender as suas crenças limitantes e manifestação. E eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, com 14 anos, você receber essa informação é uma coisa muito rica. É incrível. E aí, eu lembro que tinha um livrinho que você anotava como você queria que fosse sua vida, o que você se imaginava. E aí eu lembro que anotei todos os meus sonhos, que era viajar muito, fazer tudo isso. E comecei a realmente escrever o que eu queria. E aí escrevi, eu vou morar fora, milhões de vezes no caderno. E ficava pesquisando, porque também não adianta a gente só escrever e não se movimentar. Então eu ficava movimentando, tentando fazer vários trabalhos, juntar dinheiro, tipo, de R$ 10 em R$ 10 eu fui juntando para minha passagem. E daí, quando eu cheguei nos Estados Unidos também, eu fazia uma lista. Eu fiz uma lista antes de ir com todas as marcas que eu acho que eu poderia entrar em contato. Então, a PacSun tava lá, todas as marcas que eu acabei trabalhando, as agências. Fazia essa lista, aí já me imaginava. Acho que foi bastante essa visualização. E até hoje eu faço. Antes, confesso que eu fazia muito mais. Meus vision boards, tudo isso. Mas hoje em dia também faço até minhas senhas uma coisa que você digita todo dia. Eu usava a minha senha, tipo, vou ser famosa, 1, 2, 3. Uma coisa pra eu Ah! estar sempre digitando. Uma coisa assim, quando eu era mais nova. E aí, eu sempre fazia umas coisas meio malucas pra me lembrar todo dia. Então, eu acho que foi muito importante mesmo pra eu acreditar, porque ninguém mais acreditava. Todo mundo falou que era uma loucura eu ir pros Estados Unidos, que eu não tinha agência, que eu sou louca, que não ia dar certo, mas eu sabia que se eu acreditasse ia dar certo. E deu, e tá dando. Sim. Ai, maravilhosa, boa. É isso do poder da intenção, da visualização e de estar se relembrando todos os dias de quem você quer ser, né? Do que você quer realizar. Nossa, faz muita diferença, com certeza. E Ju, em relação à sua relação com o corpo, né? Assim, eu só imagino como
ter sido exposta a uma carreira na qual a sua imagem, a sua validação dependia 100% ali da sua imagem, né, especialmente ali no começo. Como que isso mudou? Como que isso moldou a sua relação com o seu próprio corpo, especialmente porque você era muito nova? Muito. Então, quando eu estava no Brasil, eu confesso que eu não me importava muito com essas coisas. Eu não tinha muito isso de ficar me comparando. Eu era muito nova também, né? E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, foi quando eu comecei a trabalhar com outras modelos e ver elas se comparando, elas reclamando, umas meninas maravilhosas, altas, magérrimas, falando, ai, tô gorda, ai, isso. Daí começou a mexer comigo. E não só isso, as agências, né? Tipo, falando, ah, não vai dar pra você ir pra esse trabalho, porque tá muito grande aqui, muito grande ali. Então, coisas que você não reparava sobre você mesma, alguém comentando, começou a entrar na minha cabeça. E eu vejo completamente a diferença, porque no começo, quando eu comecei a trabalhar de modelo, eu era super confiante, mesmo que eu. Hoje o meu corpo acho milhões de vezes melhor, mas na época eu era super confiante, não tava nem aí pro que os outros pensavam, me achava incrível, eu chegava nos trabalhos me achando incrível. E aí depois eu vejo umas fotos de uns 2 anos depois que eu comecei a modelar bastante, e eu olho essas fotos, eu era magérrima, até tipo magra demais, e foi a época que eu me achava mais feia, enorme. É realmente um distúrbio de imagem. E eu acho que o que curou isso pra mim foi a gravidez. Eu não. Eu fiquei nessa loucura de achar que nunca tava bom o suficiente até eu ficar grávida. E engordei 22 quilos. Eu cheguei a pesar 80 e poucos quilos. E, e eu ainda tava me achando incrível, porque eu ficava pensando, gente, eu tô gerando uma vida. E isso mudou completamente minha relação com o meu corpo. Em vez de me esconder, assim, eu abracei isso. Demorou bastante meu processo de emagrecimento, porque na gestação eu não comi muito saudável. Eu, é, mas eu acho que eu fiquei bem tranquila. E aí agora eu tô voltando aos poucos a modelar e entrando em contato de novo com agências e começam as comparações, essas coisas, e eu sempre tento me lembrar, tipo, olha, Júlia, essa não tô falando de você, né? É sua persona do trabalho. Eu tento não levar pro pessoal. É tipo, é ela, não sou eu. E tento Perfeito. separar assim. E tento também ser eu mesma, porque ninguém vai ter o corpo igual. Hoje em dia. No mundo fashion tem vários tipos de corpo diferentes. Os trabalhos que eu faço são mais comerciais também. E eu acho que você tem que estar se sentindo bem consigo mesma. Total, total. E isso transparece, né, Ju, pelas fotos. Eu acho que cada vez mais a gente consegue perceber, assim, eu percebo muito quando eu tô consumindo um conteúdo de alguém que eu sinto que a pessoa não quer estar ali, ou que a pessoa não tá se sentindo bem. A gente sente quando a pessoa tá confiante, quando a pessoa tá radiante, quando a pessoa tá glowing, quando ela tá transbordando essa confiança, sabe? Eu acho que isso é algo que você consegue transmitir cada vez mais. E várias perguntas em relação à maternidade, né? Então, primeiro, o Zen foi planejado? Bom, mais ou menos. É muito louco, porque eu já tava sentindo esse chamado de ser mãe por uns 2 anos, e eu ficava pensando, ah, agora não é tão bom por causa do trabalho, isso. Mas aí, uns meses antes da gente ficar grávida, né, eu tava fazendo um vídeo comentando sobre meus goals, sobre as coisas que eu tô planejando. E eu falei, ah, eu sinto que eu tô muito na hora de ser mãe e tudo isso. E aí no outro mês eu fiquei grávida e eu fui ver o vídeo. Eu falei, meu Deus, eu falei tudo isso. Mas a gente não tava tendo muito cuidado, então foi meio que planejado. Sim. Aconteceu. E como foi pra você, assim, na gestação, então, saindo de um local em que você, de uma certa forma, seguia uma rotina mais saudável de alimentação, e daí você passou pra não seguir na gestação porque se sentia cansada, estava mais ansiosa, sentia mais fome, como é que foi isso? Ou você desde antes já não estava mais cuidando tanto da alimentação, como é que foi isso? Eu acho que quando eu fiquei grávida, eu não tava malhando. Tipo, tem anos que eu comecei a malhar agora, né? Mas tem anos que eu não malhava, que eu não fazia musculação. Acho que uns 5 anos. Muito tempo. Eu tava só surfando e eu conseguia manter meu corpo por genética, surf e tudo, mas eu não tava comendo tão bem. E aí a gravidez me deu bastante ansiedade. Eu tava super feliz, tive uma gravidez super tranquila e saudável, mas fiquei bem ansiosa e eu descontava tudo na comida. E também eu me sentia com muito enjoo. E é engraçado que todas as comidas saudáveis me davam muito enjoo. E aí eu só conseguia comer pão, hambúrguer, coisas assim.
E quando eu comia alguma coisa saudável, dava vontade de vomitar na hora, era péssimo. E aí eu fui entrando nesse ciclo e eu ficava falando pra mim mesma, tudo bem, porque você tá grávida, tudo bem, você tá grávida. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que isso super afetou a saúde intestinal, do Zen, tudo isso, eu faria diferente. Então, minha próxima gravidez, eu quero muito tentar ser mais saudável. Já tá feito também, já tá intencionada, Sim. tá? Então vai vir uma próxima gravidez. Boa. Vai, um dia, não agora. Tomara, né? Sim. Boa. E é muito interessante isso, Ju, porque eu percebo muitas mulheres que, bom, muitas mulheres têm essa sombra, né, da relação com o corpo, da relação com a comida, e que vem muito à tona na gestação. E eu achei muito lindo você falar que a cura para você de tudo isso foi na gravidez, porque eu acho que é isso, né? Eu só imagino o que que é você olhar para o seu corpo e ver que você está gerando uma vida, sabe? Olhar para o seu filho e falar: Sim. caraca, ele veio de mim, deve ser algo muito especial e muito único. Sim, eu acho que me tornar mãe me fez também entender que eu não sou tão importante no mundo assim que as pessoas vão ficar prestando atenção em tudo sobre mim, sabe? Você muda totalmente seu foco de atenção. Você fala, cara, quem vai estar reparando essas coisas mínimas do meu corpo? Se eu tô com mais celulite ou menos celulite, tipo, não é tão importante assim, sabe? Você não é tão importante assim. Então, eu desfoquei muito disso, que eu achava que tava todo mundo reparando cada centímetro do corpo e tudo isso. E aí eu falei, cara, eu acho que não, Júlia. E aí foi mudando esse diálogo interno. Total. Você já estava sentindo bem antes, mas como que você fez para você voltar para um corpo que você sentisse voltar para o seu corpo? Sim. Ah, então, no começo, eu não. Como a gente mora aqui na Austrália e não tem família perto, não tinha ajuda, tipo, nenhuma. No começo foi muito difícil de criar tempo pra malhar e tal. Então eu fazia uns treinos do YouTube mesmo. E tentava voltar à minha rotina de quando eu tava comendo um pouco mais saudável, focar mais em proteína, essas coisas. Mas já tinha, quando o Zen tinha 6 semanas, começou de novo o tour do Jack, que é o meu marido, e a gente já foi viajar pro Havaí. E quando a gente tá no tour, é muito difícil de ir pra academia ou fazer qualquer coisa, porque eu fico meio que 100% do tempo com o Zen, porque o Jack tá treinando, tá se preparando ou competindo. E aí eu não conseguia fazer nada. Daí a minha avó veio pro Havaí com a gente, que aí foi uma super ajuda, e eu voltei a surfar. E eu senti que voltar a surfar me ajudou muito a, assim, queimar esses primeiros quilos, né? E aí eu fiquei, eu acho que 1 ano fazendo isso, surfando, fazendo treinos do YouTube, quando dava, indo numas aulas aleatórias de pilates, yoga, mas sem malhar. Esse ano, que o Zen tem 2 anos, acabou de fazer 2 anos, eu comecei a malhar, mas só esse ano que eu comecei a malhar, de pegar peso e tal. Mas eu acho que a maior mudança mesmo foi na alimentação e me planejar, porque ele começou a comer, né? Com 1 ano ele foi direto pra comida, não quis leite mais, não quis nada. Então eu tinha que cozinhar, preparar tudo pra ele, café da manhã, almoço e janta. E eu acabava que comia as mesmas coisas que ele, então isso ajudou bastante. Perfeito. Acho que essa deve ser a melhor forma mesmo de estar colocando hábitos saudáveis para você e para o seu filho, né? Então fazer a comidinha dos dois juntos. Sim, porque isso é bem coisa de mãe. Às vezes de noite está tão cansada, você fez uma comida super legal pro filho, e fala, eu vou lá e como um pedaço de pão, sabe? Porque você fica com preguiça de tudo, mas aí eu fico tentando me policiar. Mas tem dias e dias. Eu tô tentando ficar 80% nos dias bons, e aí tem os dias dos 20% que às vezes eu como um pão de janta mesmo, ou tem dia que eu como bastante doce. Então a gente vai se adaptando e eu tô tentando não me cobrar tanto, É porque isso. a gente já tá fazendo o nosso melhor, né? É isso. E o bom não é inimigo do perfeito, sabe? Assim, às vezes a gente conseguir manter-se consistente, na grande maioria dos dias é bem melhor do que fazer um dia e daí outros dias fala, já que eu não fiz perfeito, não vou fazer at all, então é a melhor coisa. E Ju, como é que funciona então nas viagens para você manter uma rotina algo saudável, né? Tem alguma coisa que é inegociável para você e para o Zen, assim, em relação à alimentação, em relação a exercício, em relação à meditação, em relação a qualquer coisa que te traga um pouco para uma certa rotina quando vocês estão viajando? Sim, então o Zen ele é muito ativo, ele é uma criança muito ativa, ele precisa fazer várias coisas. Eu também sou assim, e o Jack também. Então, acaba que a gente acorda cedo e aí
a coisa boa dos campeonatos é que sempre em algum lugar que tem ondas de praia. Então a gente vai pra praia, fica na natureza. Eu acho que o inegociável é estar na natureza. Se a gente fica em casa por 2 horas, já começa a enlouquecer ele também, fica todo mundo louco. Então a gente tem que sair de casa e sempre procurando fazer coisas novas. Eu pesquiso nos lugares, uma caminhada, ou um parque diferente, ou uma praia diferente, e sempre tento sair da minha zona de conforto e sair de casa. E a gente passa a manhã toda fora, volta pra casa, dorme e de tarde faz tudo de novo. E aí, pra mim, sempre que eu consigo surfar, é ótimo. Mas isso é quando a gente tem alguma ajuda. Porque senão acaba que eu não tenho muito tempo pra fazer isso. Mas agora o Zen tá começando a surfar, então a gente vai surfar juntos. Ai, que amor! Isso é uma das coisas que eu mais amava de ver na Austrália, eram as criancinhas pequenas surfando com os pais, empurrando nas ondas. Eu achava a coisa mais linda Sim. do mundo. Aqui no Brasil não tem tanto. Não É, vejo aqui tanto tem uma isso. cultura muito legal, que os pais acreditam muito nos filhos, sabe? Você acredita que o seu filho vai conseguir. No Brasil, acho que os pais seguram muito os filhos, estão sempre, ai, não vai, não pode ir ali, não pode fazer isso, não pode ir na água, não pode nadar. O Zen tava no mar com 3 semanas já, a gente enfiava ele na água, porque é a nossa vida, é o nosso lifestyle. Então ele tem que ser parte disso, ele tem que participar das coisas. Não tem como a gente manter ele em casa o dia todo. E nem é bom, né, para uma criança. Então acho que as crianças daqui são muito soltas, que é muito legal. Muito, muito. Eu acho isso muito incrível da Austrália. E até perguntando sobre isso, Ju, como que você, assim, decide, vocês decidem, né, a melhor forma de estar criando Zen? Porque muitas das recomendações que são feitas no Brasil são muito diferentes das recomendações que são feitas na Austrália, né? E como que vocês determinam isso? O que que é o melhor pro filho de vocês? Não, total, é muito louco, porque aqui na Austrália não tem nem pediatra. Para você ir num pediatra, você precisa ter um problema muito sério e tem que ter uma referral, o seu médico tem um médico da família, né? E aí, a, eu tive que fazer muito das minhas próprias pesquisas, das coisas da minha cabeça e ver o que eu acredito, que não, pesquisar bastante. Eu pesquisei bastante na minha gravidez, li muito livro sobre tudo, né? Sobre vacinas, sobre tudo sobre saúde da criança, o que fazer, remédios, homeopatia, e fui consultando com vários médicos. E aí eu marcava consultas com pediatras do Brasil, homeopata online, tudo. Quando eu fui no Brasil, consultei também. E aqui na Austrália eu fui em alguns médicos da família diferentes e eu acho que como pais é muito importante você fazer sua própria pesquisa e tentar ver o que é melhor para sua família, porque claro que os médicos sabem bastante, estudaram, mas eu acho que ninguém conhece a sua criança tanto quanto você, né? O que ela precisa. E a rotina do Zen é muito diferente do que a maioria das crianças, né? Ele viaja o ano inteiro, ele precisa de mais apoio para a saúde intestinal dele, para de tudo, né? Para ele ficar mais tranquilo, de regular, porque é uma rotina até para adulto é muito difícil. Então, eu tô sempre pesquisando. E aí a gente vai decidindo. E o Jack, ele é muito tranquilo, ele é bem tipo, Julia, o que que você acha? Ele vai confiando e fazendo. Ele foi criado de uma forma completamente diferente de mim. O Jack foi homeschooled. Ele nunca pisou em nenhuma escola, nenhuma creche, nada. Nunca. Ele nunca teve nenhuma vacina. Ele foi criado totalmente fora do. Agora ele teve vacina que ele teve que tomar depois de adulto, mas de criança. Ele foi criado completamente diferente, mas também num lugar que não tinha muita gente, em Margaret River, um lugar super afastado. Ele teve uma infância incrível, assim, com natureza e tal. Então a gente tenta mesclar as coisas, porque eu também tenho as coisas que eu acredito, a gente viaja bastante, então é diferente de como a infância dele foi. Mas a gente vai achando o que é melhor pro Zen. E a madrinha do Zen é médica também e ajuda a gente bastante. Eu mando mensagem pra ela todo dia com dúvidas, mas mesmo assim sempre confiando nos meus insights, no que eu tô sentindo pra ele também. Com certeza. E, nossa, muito legal, sério. E
Ju, em relação à sua autoconfiança, né? Assim, você me transmite uma pessoa que é muito confiante de si. Então, quais são as ferramentas que te ajudaram e te ajudam a ter mais autoconfiança, se comunicar dessa forma, a show up como você show up, sabe? Ah, eu acho que mesmo as pessoas que parecem ter muita autoconfiança, muitas vezes eu não tenho também. Mas eu penso, tá, eu vou mesmo assim. Tipo, quando você me chamou pra esse podcast, eu conversei com você. Falei, meu Deus, eu nunca fiz um podcast, tô com medo, não sei se eu vou conseguir falar e tudo, me expressar. Mas falei, vou ter que ir mesmo assim. Eu vou lá, vou aparecer. Porque eu acho que todas as oportunidades que vieram na minha vida, eu pensei, ai, gente, acho que eu não consigo, acho que isso é muito, eu não sei. Mas mesmo assim eu fui. E algumas deram errado, mas a maioria deu super certo. E foi abrindo portas e portas e portas assim. Então, acho que é muito importante só show up, aparecer. Mesmo que você não saiba, fala que sabe, vai lá, faz. Pesquisa, né? Estuda, faz e se dispor. Acho que isso faz toda a diferença na autoconfiança. E tentar não ligar muito para o que os outros pensam e tudo isso. Isso é o meu maior desafio, porque eu sou uma pessoa meio ansiosa, então eu sempre, tipo, se você fala uma palavra, eu falo, ai meu Deus, eu acho que ela não, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa falou isso, acho que ela tá pensando isso, acho que essa pessoa programou isso. E aí eu tenho umas amigas que sempre me dão um choque de realidade, tipo, Júlia, você tá louca? Tá doida? Tipo, não é tão importante assim, relaxa. E aí, acho que ter pessoas ao seu lado também que ajudam sua autoconfiança, amigas que falam sobre isso, que te ajudam a crescer como pessoa emocionalmente, né? É muito Perfeito, importante. perfeito. E como que, falando sobre isso, né, Ju, assim, como uma pessoa que vive uma vida pública, como você impõe os seus limites e os limites da sua família? Bom, eu passei por uma fase, quando eu fiquei grávida do Zen, eu fiquei extremamente low profile. Eu falei, não quero postar nada, porque eu entrei numa viagem que, tipo, se eu postasse, inveja, não sei o quê, que eu não queria postar nada. Entrei numa viagem dessas. Aí fiquei sem postar nada. Quando o Zen nasceu, eu não queria postar ele. E porque eu ainda acho certo não postar um bebê recém-nascido, faria de novo. Mas eu fiquei sem postar nada também sobre mim e tal. Então, acho que foi importante, que foi um momento que eu fiquei bem introspectiva, eu fiquei estudando bastante, eu tava curtindo muito esse momento. Eu não queria ter esse julgamento do meu corpo, tudo isso. Então eu fiquei querendo mais curtir a nossa fase. E aí, quando o Zen foi ficando mais velho, a gente ia nos campeonatos, as pessoas começaram a postar ele, o rosto dele, mesmo que eu não tinha postado ainda. E aí eu falei, bom, acho que já não dá pra esconder e tal. Então ele é parte da nossa rotina, mas eu sempre penso bastante, tá? Eu não quero expor ele dessa forma, não vou postar uma foto dele desse jeito, ou não vou ficar mostrando tanto a nossa privacidade, tanto do Zen quanto do Jack e nossa vida como casal. Eu tento não postar tanto assim nosso dia a dia, tudo isso, porque eu acho que isso é bem privado. Tem gente que gosta muito de postar o dia a dia, a rotina toda, onde você mora, sua casa. Eu tento deixar isso mais privado. Então, eu aprendi a guardar bastante nossa privacidade e compartilhando coisas que realmente vão, ajudar a vida das pessoas. Porque eu acho que muita gente gosta de ficar ali no Instagram, no TikTok, consumindo rotina das pessoas de dia a dia, mas algumas coisas que não adiantam em nada na sua vida, que não adicionam. Então, eu acho que quando eu vou postar, eu tenho botado bastante intenção, tá? O que que isso pode ajudar uma pessoa? Por que que eu tô postando isso? Perfeito, perfeito. E você lê comentário online? Ah, eu leio. Eu leio bastante. Quando eu tinha feito um. É porque eu acho que hoje em dia eu construí uma comunidade, assim, no Instagram principalmente, das pessoas que vêm me acompanhando há muito tempo. Então, acaba que a maioria dos comentários é positivo. Às vezes tem uns comentários negativos, tipo quando eu, sei lá, levei o Zen pra praia. E ele era super pequeno. Aí teve uns comentários falando, ai, que louca, os germes, ou você tá no avião, você é maluca. Mas acho que eu sou tão confiante das minhas escolhas que eu pesquisei, eu fiz minha decisão e aí eu não me abalo com isso, não. Mas eu Ótimo. leio mais pra ver as coisas positivas, me conectar com as pessoas. Tipo, o YouTube, eu tinha que voltar pro YouTube, mas é uma comunidade muito legal, que as pessoas, tipo, sempre falavam, ai, Júlia, isso me ajudou muito, aí conta a história. Então eu gosto de conectar também sobre isso, mas acho que tem pessoas que levam muito mais hate online, aí eu acho que não é legal ficar vendo comentário. Sim, sim.
É, acho que esse mindset é uma ótima forma de você estar protegendo a sua saúde mental, né, Jô? De você estar confiante nas suas escolhas e nas escolhas que você faz para sua família, para seu filho, e é isso. E para mim, eu entendo muito o que você quer dizer com que eu não sei se você sente assim paz também, mas às vezes eu fico com esse impasse, será que eu deveria compartilhar mais de algumas coisas da minha rotina, que as pessoas poderiam se conectar, mas ao mesmo tempo, eu não sei, eu acho que a gente precisa de sentir que é certo pra gente, sabe? E não porque funciona pra uma Sim. pessoa, a gente precisa forçar pra funcionar pra gente. Sim. E aí eu comecei a pensar agora também que eu quero dividir mais partes da minha rotina, mas como eu tenho pensado nessa estratégia, como dividir, mas ainda pensando na minha privacidade e no bem da minha família, né? Uhum, Porque, querendo ou não, as pessoas estão ali acompanhando sua vida inteira, estão acompanhando seu filho crescendo. A cada ano, eles já sabem em que escola ele vai, o que ele faz, o que ele come, tudo. Eu acho que uhum, isso não é muito saudável. Então, tentando pensar como fazer isso de uma forma saudável e uhum, que realmente seja pro bem das pessoas, para as pessoas se inspirarem e coisas que podem realmente adicionar na vida das pessoas. Eu ia perfeito. amar ver sua rotina, porque eu amo tudo que você faz de meditação, do seu matcha, das coisas de neurociência. Acho Eu que super também ia agrega. amar. Eu também ia amar ver sua rotina na viagem, como que você consegue fazer as coisas na viagem. E da É talvez a tão gente crie louco nas outra. viagens. Acho que se eu postar, as pessoas vão achar que eu sou maluca, porque pra dar conta de tudo nas viagens com a criança é muito louco. Então acho que nem dá tempo, às vezes, de filmar a maioria das coisas. Sim, eu só imagino, só imagino. E como que você cuida da sua saúde mental, Ju? Bom, antigamente eu fazia bastante yoga e meditação e tal. Ultimamente, não tanto. Eu comecei a fazer psicóloga e eu não sei, eu já troquei de psicólogo umas vezes. Eu acho que nunca dá tão resultado pra mim, porque eu acho que eu sou muito introspectiva, eu fico pensando muito, eu penso muito rápido e acho que tem um déficit de atenção. E aí eu fico falando, aí com a psicóloga acaba que eu chego em todos os meus as próprias coisas que eu já tinha reparado, que então acaba que não adiciona muito. Eu sinto que o que mais ajuda mesmo minha saúde mental é me regular, de fazer as coisas que eu gosto, de estar na natureza, de surfar e ficar longe do meu celular. Acho que essa é número um, porque quando eu entro nesse vício de ficar olhando Reels, olhando TikTok, a vida dos outros, ou inspirações para eu fazer que eu não faço, coisas aleatórias, acho que isso é o que mais afeta a minha saúde mental, ansiedade, tudo, tudo, sono. Então, eu comprei até. Ah, tá aqui. Eu comprei esse brick, você já viu? Não, me mostra. É um, é um negocinho super legal, que eu ainda nem comecei a usar. Mas eu vi no Instagram. Você bota atrás do seu celular e você bloqueia vários Hum. aplicativos. Você pode escolher, tipo, de 7 da manhã até 5 da tarde, eu não quero abrir o Instagram. E aí você deixa na sua casa. Aí você pode sair de casa e só vai, para você como poder usar o aplicativo de novo, você vai ter que ir aonde está o quadradinho, apertar o celular lá, e aí você vai poder. Então é uma coisa manual, porque eu boto os limites no meu celular, né? Tipo, aí eu fico mais 15 minutos, mais 15 minutos. Então isso aqui é genial. Eu vou começar, eu acho que isso é o que mais afeta a minha saúde mental. Amei, eu vou achar isso, eu vou colocar na descrição do episódio, porque isso é muito legal. E que legal você estar falando isso, porque pra mim também o mais importante é cuidado com o celular, até porque, né, Ju, a gente trabalha com tecnologia, com computador, com o celular, então assim, e honestamente, uma coisa que me incomoda muito é essa sensação de ter que, entre aspas, estar disponível para todo mundo quando eu tô com o meu celular ali, sabe? Às vezes você tá com o seu celular Sim. ali, mas você não quer estar respondendo ninguém, você não quer estar falando com ninguém. E não é normal, não é fisiológico pra gente, não é normal pro nosso cérebro estar processando tanto de informação que a gente tem e ter que estar acessível para todo mundo. Antes, na época que te ligavam na sua casa, quando você tinha que falar com a pessoa, você conseguia impor o limite ali. Mas essa ideia de estar com o celular o tempo inteiro eu acho também péssima pra minha saúde mental quando eu não tô trabalhando. E eu amei essa ideia desse break, desse tijolinho. Eu achei incrível. Sim.
Eu Muito boa. preciso, porque eu sou o tipo de pessoa que se eu tô com meu celular, chega um e-mail às 10 da noite, eu vejo esse e-mail e alguma coisa de trabalho, eu vou responder. Não Eu acredito. não consigo me controlar. Eu fico muito ansiosa, eu fico muito animada, eu fico, ai meu Deus, meu déficit de atenção começa, ai, tantas ideias, eu fico, se eu não responder agora, eu vou esquecer amanhã. E aí eu respondo. Então, isso é uma coisa, eu tenho, tipo, todo dia de noite botado meu celular na sala, no modo avião, e vou pro quarto. E me enfio lá. Porque eu sei que se eu começar a ver coisas, eu me animo super. Aí eu tenho as ideias mais mirabolantes. Às 11 da noite, eu começo a digitar, escrever. Aí agora eu deixo um caderninho do lado da minha cama. E vem todas as ideias mirabolantes, porque eu sou uma pessoa de ideias noturnas. Então, Também. essas ideias vêm. E eu vou anotando. E aí eu percebo que é muito melhor para eu desenvolver essas ideias, porque eu olho elas de manhã, com a cabeça fresca. Olho meu Ótimo. caderninho com todas essas ideias mirabolantes e consigo desenvolver. E se eu olhar de noite, eu fico igual uma louca, não durmo até sei lá que hora. Então, acho que a gente vai se descobrindo, ver o que a gente precisa, mas estou muito ansiosa para começar a usar esse brick, esse negócio, porque eu acho que vai ser Também. ótimo. Vai ser ótimo. Não, essa ideia de colocar o caderninho com caneta do lado da cama é muito boa. Eu até recomendo isso como uma prática médica para quem tem ansiedade mesmo, de até planejar o seu dia seguinte, escrevendo o que que você tem que fazer, porque daí você deita na cama e você dorme. Senão, Sim. Eu tenho que fazer isso porque eu esqueço muito também as coisas, eu sou muito esquecida. Então eu tenho que anotar tudo e tá vendo, só que aí eu acabava que eu anotava no celular. E agora com o caderninho, eu tô anotando no caderninho e é muito melhor. E às vezes eu levo o caderninho comigo ou tiro uma foto com o celular de manhã também pra poder fazer tudo e ah, sair na rua e ir resolvendo. Eu gostava bastante de fazer também diário, né, do meu dia, o que foi. Mas aí, ultimamente, eu tô ficando bem cansada durante o dia. E aí, eu não tenho feito mais tão isso, mas quando eu tenho um dia especial, alguma coisa muito boa que aconteceu ou muito ruim, aí eu anoto. Mas eu sinto que todo dia eu não tenho anotado mais. boa, boa. Não, mas já é uma ótima forma. Acho que assim, de ter esse caderninho para colocar as ideias e se policiar para não tentar realizar as ideias naquele momento, porque é uma questão, né? Só que eu tô animada, eu te entendo muito. Eu fico, eu quero fazer esse post agora, tipo, até 3 horas da manhã Sim, animada. Eu, não. E daí bagunça tudo. Então, sim, a gente tem que tomar cuidado. sim. O Zen vai ser homeschooled? Vocês decidiram isso? Boa pergunta. Ele tá indo agora, ele começou aí, tipo, tem aqui na Austrália como se fosse uma creche, tipo um daycare, só que é no, na natureza. Então ele fica o dia inteiro fazendo brincadeiras de natureza, eles fazem busking, que eles vão num parque. Então é super, tudo baseado em brincar, não tem nada de, tipo, aprender. Ele tem 2 anos, né? Então ele começou aí esse ano, 2 vezes por semana, e ele é muito social, então ele tá amando. Só que a gente vai começar a viajar em maio, então ele não vai poder ir mais. Só que a escola mesmo aqui só começa com 5 anos. E se a gente continuar nesse ritmo, provavelmente ele vai ter que ser homeschooled. Mas aí, hoje em dia, tem online, tem os tutores, porque eu acho que eu não conseguiria homeschool ele. Mas eu acho que eu pegaria alguma coisa online. E o meu objetivo é botar ele para ir em várias escolas aleatórias no mundo todo. Porque a gente tem alguns amigos que fizeram isso, que são surfistas. E eles falam várias línguas fluentes, são super inteligentes e eu acho que é muito importante para se desenvolver e tudo. Então, vamos dizer, a gente vai ficar 3 meses na Austrália, ele pode ir 3 meses na escola aqui, depois 2 meses no Brasil e, sei lá, 3 meses no Havaí. Acaba que é sempre os mesmos lugares também, então a gente tem bastante amigos nesses lugares que tem o campeonato, né? E esses amigos têm filhos, então ele tem muito amigo e pode sentir um pouquinho a cultura de cada lugar. Então, acho que esse que vai ser o foco. Mas não sei, as coisas podem mudar até lá. Nossa, muito incrível. E assim, Jo, eu tenho certeza que se você determinasse que você ia ser a pessoa que ia homeschool ele, você ia ser uma Sim. excelente professora e tutora, mas assim, né, a gente também tem que saber com o que a Sim, eu gente só não quer. quero. Exato. E, tipo, pro começo, sim. Tanto que a gente lê bastante, mesmo ele tendo 2 anos, a gente lê vários livros de várias coisas. Eu ensino pra ele várias coisas. Ele é bem precoce. Então, a gente acaba estudando, assim, em casa. Mas eu acho que pra ter tudo certinho, né? Eu vou acabar fazendo com algum tutor, alguma coisa assim. Mas vamos ver. Boa. E como que vocês lidam assim com a exposição de telas para ele? Eu era muito, tipo,
quando eu tava grávida, eu falei, eu não vou dar telas nunca pra ele, nunca, nunca. Só que aí, às vezes, a gente tava numa viagem e desesperada, eu lá sem ajuda, eu comecei a botar pra ele aquela Miss Rachel, que é em inglês, é uma moça que é tudo meio que de ensinar, né? Não é, eu sei que não é bom pra saúde e tudo, mas era o que eu tinha ali, era a minha rede de apoio. E eu usava de rede de apoio, às vezes, sei lá, 10 minutos por dia, ou 10 minutos a cada, sei lá, uns 3 dias. E aí, hoje ele tem 2 anos. E ele assiste às vezes, bem às vezes mesmo. Vamos dizer, se a gente tá num voo super longo de 12 horas, eu vou deixar, sim, ele ver filme, ele vê Lilo e Stitch, ver filmes, coisas aleatórias assim. Nunca deixei ele ver Cocomelon, essas coisas que são super estimulantes. Eu sempre pesquiso pra ver o que que é super estimulante e o que não. Mas ele assiste no avião. Agora em casa a gente tá. Eu sempre, às vezes, ele pede a TV, que ele vê a gente assistindo alguma coisa e fala: Não, vamos sair de casa. A gente sai de casa e ele se distrai. Mas se ficar doente, alguma coisa, super deixo ver um filme ou um desenho bonitinho, alguma coisa assim. E ele gosta muito de ver documentário de dinossauro, umas coisas Fofo. assim. Então eu deixo às vezes, mas eu percebo que quanto mais ele assiste, mais ele quer. E se eu deixar ele ver, Hum. ele fica chorando no outro dia, TV, 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 TV. Então eu tento evitar ao máximo, sim. Uhum. Nossa, muito interessante isso. E assim, muito incrível você estar trazendo isso, porque é uma coisa é o mundo ideal de quem, né, imagina e romantiza a parte da maternidade, outra coisa é o mundo real, quando você tá com seu filho chorando, você sem Sim, rede de apoio, gente. e aí? Sim, tem às vezes que a gente tinha que ir um lugar de carro, viajar 3 horas de carro até chegar num lugar. Ele tava se esperneando, não tinha mais o que fazer, a gente não podia parar. Aí eu ligava um negócio no YouTube, sabe? Às Total. vezes é o que te salva, às vezes é a sua rede de apoio, principalmente para pais sozinhos, sabe? Acho que criar filho no Brasil ou com a sua família perto é uma experiência completamente diferente do que você estar sozinho. Só você, seu marido e seu filho. Tem ainda mãe solo ainda, né? Que tá num lugar só a mãe e o filho. Então, não tem como julgar. Tipo, não tem zero como julgar. Mas Não, óbvio que não é legal uma criança ficar ali na tela todo dia ou horas por dia. Isso acho péssimo, né? Mas sim. cada pessoa tem suas circunstâncias. É, com certeza. E eu também imagino isso, né, Ju, que quando você tá vivendo a maternidade, até o seu próprio julgamento de outras situações que antes talvez a gente faria é totalmente diferente, né? Porque você começa a entender que, assim, cara, coisas saem do seu Sim, controle. você faz o que dá. Sim, sim. Tipo, várias coisas. Eu fico pesquisando sobre formas de educar, gentle parenting, ou ser mais autoritário, tudo isso, mas e a gente acaba repetindo muito da forma que nossos pais nos criaram, né? A gente acaba repetindo esses patterns, né? Esses. Ah, os padrões que a gente trabalha na Os psicóloga, padrões. tá a gente A gente fica repetindo. repetindo. Isso. E aí, a psicóloga me ajudou sim com isso. Eu trabalho bastante Boa. nesses padrões e não repetindo isso. E eu tento, às vezes eu me pego repetindo algumas coisas, tipo, sei lá, gritar, ou, sabe, coisas mínimas, tipo uma chantagem. Tipo, se você comer isso, eu te dou isso. Isso. Aí eu fico tentando, não, Julia, não pode fazer isso, não é legal. E aí você vai se policiando e. O Zen me fala muito o que ele quer, o que ele não quer. Tipo, você fala, quer vir aqui? Não, não quero. Ele é super decidido também. Então, Que ele bom. tem uma personalidade muito forte. Então, acaba que, tipo, eu tenho que ser mais autoritária com ele, mesmo que eu pensei, ah, antes eu vou ser super gentil, mas ele não é esse tipo de criança. Ele precisa de autoridade também. Então, e sentindo, né, o que dá certo pra você e o que não. Perfeito. E geralmente, Ju, vocês viajam quantos dias no ano? Ou quantos meses no ano? Geralmente a gente só fica em casa 2 meses do ano. E esses meses que a gente fica em casa, a gente também tem que viajar um pouco. Então, desde que o Zen nasceu, desde que ele tem 6 semanas, a gente ficou viajando sem parar e nunca ficou aqui na nossa casa de Gold Coast por mais de um mês. Desde setembro. Aí, em setembro que acabou o tour, mudou. Em vez de começar em janeiro, agora vai começar em abril. Então, a gente teve essa gap que vamos ter até abril de ficar em casa. Então, tá sendo incrível ter esse tempo aqui. É até estranho ter uma rotina, porque ele nunca teve uma rotina certinha. E ele, agora, nesse tempinho aqui,
é muito legal de ver que ele criou amigos de verdade, e ele fica ansioso de ver os amiguinhos no outro dia, então isso é Oh. super legal. Mas eu tô ansiosa também pra começar o tour em breve e ele experienciar isso, porque é uma super experiência aí para os países diferentes. E a gente sempre tenta estar com as pessoas desses lugares, ver a cultura, as comidas, tudo e aprender como eles são lá e tudo. Então, acho que vai ser incrível pra ele. Com certeza, nossa, muito legal. E me inspira muito, assim, sabe? Famílias que viajam como famílias e as famílias vibe praia, sabe? Todo mundo surfa, é muito legal, é muito inspirador, sério, muito incrível. Sim, era Espero o que meu você tenha de sonho, tipo, eu queria postar. muito. Sim, eu vou, então, eu vou. Não, eu vou começar. É porque antes o Zen tava bem pequeno, tava difícil mesmo eu filmar tudo e editar, mas agora ele tá numa idade que, tipo, ele vai andando, faz as coisas sozinho, carrega a bolsinha dele, faz as coisinhas dele. Então dá pra eu fazer mais. Eu tenho pegado agora bastante trabalho, mas então meu foco esse ano é voltar com tudo, com os conteúdos e com os trabalhos e também dar um apoio pro Jack, né? Que esse ano a gente vai tentar que ele seja campeão mundial, vai ser. Tá feito já. Então, vamos com tudo esse ano. Então vai ser um ano bem especial. Boa, ótimo. Em relação à sua marca, Ju, você continua com a sua marca? Não, então, eu comecei a minha marca. Quando foi? Acho que foi 2021, o ano depois do Covid, eu acho. Hum, E na época veio essa ideia num barco em Bali, a gente. Tudo em Bali. A gente veio essa é ideia, eu queria local. fazer. Mas também, de novo, como ser modelo não era o meu objetivo principal, ter uma marca de biquíni não era meu objetivo principal. Eu sempre quis ter um negócio. Eu gosto muito de negócios, desde mais nova, de business. E eu pensei, acho que um business de biquíni vai dar super certo. Mas eu comecei a fazer os designs, sendo que eu não sou designer, e deu super certo. E eu fiquei, nossa, que legal e tal, mas vieram várias partes do business que foram bem desafiadoras, porque a gente começou esse business no Havaí. E a gente ficava morando um tempo assim nos Estados Unidos na época. E quando a gente veio ficar mais tempo na Austrália mesmo, a maioria dos eventos, a maioria dos nossos compradores, né, todo mundo era mais dos Estados Unidos. E eu senti que eu precisava muito estar voltando pra lá, pra cá. Mas eu tentei expandir aqui na Austrália e não deu tanto certo assim aqui, porque tem, se você vê a diferença da quantidade de pessoas, né, dos Estados Unidos para a Austrália é gritante. Então, os Estados Unidos era o nosso maior mercado, era incrível. E eu trouxe uma sócia para vir comigo, que é a Keila, e ela ainda está tocando o negócio. Quando eu fiquei grávida, eu conversei com a Keila, aí eu tirei um ano de licença maternidade, mas que eu ainda estava trabalhando, eu fazia todo o consulting, continuava fazendo designs e coisas assim, mas sem o dia a dia, né? E aí, quando o Zen nasceu, a gente sempre teve uma comunicação muito aberta e ela falou, Júlia, eu acho que isso não é mais sua prioridade, sabe? Mas tudo. Ela falando como amiga mesmo, e eu fiquei atacada no dia. Eu falei, nossa, claro que é. Tipo, da onde você tirou isso que não é? Por que você tá falando isso? Ela, não, Júlia, sério, eu acho que, tipo, acho que não é mais a sua prioridade isso, tá tudo bem. E aí eu fiquei muito triste no dia. Eu falei, ah, relaxa que não é a prioridade, eu tô botando super aqui, eu tô trabalhando. E eu fiquei pensando nisso por, tipo, um mês. E aí eu conversei com ela, liguei pra ela e falei, cara, sabia que você tá certa? Isso não é mais minha prioridade mesmo. E eu quero que, tipo, a gente bote todo o carinho e atenção nessa marca, sabe? O que a gente construiu. Eu quero continuar, tipo, vibrando por essa marca. Mas eu acho que tá na hora de eu sair. Tipo, que eu continuo postando, eu continuo dando super apoio pra marca, mas tava na hora de eu sair dessas operações, porque a gente fazia tudo, desde a parte financeira até o design, tudo Sim, nós mesmas. in the E house. aí ela falou, se você, ó, em vez de você vender pra outra pessoa, eu estaria super interessada de comprar a sua parte. E aí eu vendi a minha parte pra ela. E me senti muito melhor, porque se a gente tivesse vendido para, por exemplo, umas marcas maiores, às vezes compram, elas mudam totalmente as peças, os tecidos e o ponto principal da nossa marca é que tudo é sustentável, feito tipo à mão. É muito legal. E a gente ajuda umas organizações na Indonésia, que é onde a gente faz. Então, a marca é super. Eu ainda sinto como se fosse minha marca. É muito legal. Mas eu saí e foi uma ótima.
uma ótima decisão, porque a cada mês que passava com o Zen, eu falava: caraca, imagina se eu não tivesse saído, como eu ia dar conta? Eu não tô dando conta nem de ser mãe, mulher e de ser uma pessoa, um humano. Como é que eu ia dar conta de fazer isso? Aí provavelmente outra parte da minha vida, que é a minha prioridade, não estaria tão legal, que seria o meu filho ou meu casamento, né? Então, acho que é muito importante a gente ir vendo as fases da vida e quais as prioridades dessa fase, porque dá pra fazer tudo? Dá. Mas aí alguma coisa vai cair, sua saúde, casamento, filho, alguma coisa vai ficar pra baixo. E aí eu vi que realmente meu foco total, assim, era no Zen. Ele precisava muito desse apoio, né? Nada mostra mais que a gente tá no caminho certo do que se sentir em paz, né? Mesmo que foi difícil naquele momento aceitar o que já era, mas se sentir em paz, porque, enfim, você agiu coerente com aquilo que é prioritário pra você nesse momento, perfeito. E como que você mantém amigos, Ju, assim, viajando tanto? É meio, sinceramente, é meio difícil. Eu tenho algumas amigas que são, por exemplo, esposas dos surfistas ou surfistas, que a gente mantém bastante contato, porque a gente vai nos mesmos lugares. E agora, o que é muito legal é que uma dessas minhas amigas teve duas dessas minhas amigas tiveram um bebê também. Um tem a idade exatamente igual ao do Zen, só que agora ela não vai, o marido dela não vai participar esse ano, que eu fiquei super triste. E a outra, a bebezinha dela é um pouquinho mais nova que o Zen, mas já daqui a pouco já vai começar a brincar. E as outras meninas, às vezes é um pouco difícil agora de encontrar, né? Porque com a rotina de mãe muda tudo. Principalmente que durante as viagens ele fica comigo o tempo todo integral. Então acaba que fica fazendo uns passeios mais de família. E aí eu mantenho amigos em cada lugar do tour. Eu tenho umas amigas assim, amiga irmã no Tahiti, que eu conheci desde a primeira vez que eu fui, antes do Jack estar no tour. E a gente mantém amizade toda vez que a gente vai, faz tudo juntas. E cada lugar no Brasil também acaba que a minha família vem e fica lá com a gente em Saquarema e a minha amiga Lara, que é a minha amiga de infância, acaba que a gente vai se encontrando pelo mundo, mas a gente é engraçado, a gente nem se fala muito por mensagem, porque ela não é muito de falar por mensagem ou me atualizar, nem nada disso. Acaba que a gente não se fala, mas a gente vai se encontrando ou quando alguma coisa muito importante acontece, a gente se fala. Mas não mantém muito no dia a dia. E tem amigas já que eu, não, que eu encontro mais. E aí, nesse tempo agora em casa, algumas amigas aqui que eram mais conhecidas, eu fiquei bem próxima. Então tá sendo bem legal de ter essa rotina, de ter amigas. Eu acho que isso é muito bom pra gente, como mulher, né? Sim. Tá em volta, porque acaba que tipo, nos campeonatos que é só eu e o Jack. Então acaba que tem uma hora que você fala, ah, eu preciso de uma mulher pra conversar, de uma amiga, sabe? Então é muito Sim, melhor. com certeza, com certeza. Quais são os seus objetivos para esse ano, para essa temporada 2026? Acho que os meus objetivos é voltar com tudo com o meu trabalho e ter uma estratégia, né? Postar as coisas com intenção, criar uma estratégia boa que eu tenho criado já, de quais redes eu vou postar, o que eu vou postar, mostrar mais a nossa rotina de família, mais de uma forma consciente, então decidir mais isso. E trabalhar com marcas que alinham comigo, porque eu acho que por muito tempo eu fiquei trabalhando com ok, uma marca que talvez eu não acreditava tanto, mas me pagava bastante, mas não era uma coisa tão sustentável, que tem a ver com o meu estilo de vida. Eu faria hoje, agora eu tô completamente diferente, sabe? Eu quero focar realmente em coisas que eu uso e ser uma influência do bem. Então, acho que isso, e aí meu foco, acho que meu foco pessoal, assim, é realmente focar mais em me regular, ficar menos no celular e voltar a surfar bastante, fazer yoga, fazer as coisas que eu amo e estar perto de pessoas que me fazem bem também. Tipo, tá feito já. É. Ju, amei nossa conversa. Muito, muito, muito obrigada por ter compartilhado tudo que você compartilhou, a sua história, a sua vida. Você é uma mulher muito inspiradora. Muito obrigada. Ai, obrigada, Luísa, você também. Obrigada por ter escutado esse episódio até o final. Se esse episódio te tocou de alguma forma, significaria muito pra mim se você pudesse avaliar o podcast na plataforma onde você escuta. Essa é a forma mais simples de apoiar esse trabalho e ajudar essa conversa a chegar mais longe. Até a próxima!